Beleza. Então agora nós vamos continuar usando aquele conceito de coeficiente angular que nós vimos anteriormente e vamos determinar uma equação de reta a partir daquele conceito. Olha só, eu quero a equação da reta que passa por um ponto A conhecido e que possui o coeficiente angular m, ok? Veja, agora eu conheço apenas um ponto. Quando eu conhecia dois pontos, eu fazia o determinante, né? Usava a condição de alinhamento. Agora eu conheço um ponto A e eu conheço a inclinação dessa reta. Se eu tomar um ponto P qualquer, né? Um ponto genérico xy, tal que esse P pertença a R, então eu posso enxergar esse ponto P aqui na reta, vamos supor, tá? O ângulo de inclinação da reta alfa está aqui, ó, e é o mesmo ângulo aqui também que a gente viu dentro daquele triângulo, lembra? E aí eu posso trabalhar este ângulo de inclinação, ou o coeficiente angular, a partir das variações em x e y. Ou seja, eu posso escrever aqui o coeficiente angular dessa reta, que eu conheço, o m eu conheço, é o y do P menos o y do A sobre o x do P menos o x do A. E aí eu posso tirar esse denominador aqui só e escrever nesse formato. Y menos YA igual a M que multiplica x menos XA. E essa estrutura é muito útil. Veja, isso aqui é uma equação de reta? Não. Não é nenhuma das equações, tá? A gente vai ver 4 tipos de equações, a gente só viu até agora a geral, existem mais 3 tipos, mas isso aqui não é um tipo de equação de reta, tá bom? Isso aqui é simplesmente um método para chegar nas equações. Conhecendo um ponto e um coeficiente angular, se eu substituir aqui as coordenadas do ponto e o coeficiente angular, eu vou conseguir escrever a equação da reta. Por exemplo, vamos determinar a equação da reta R, que intercepta o eixo y no ponto 0 e 1, conheço um ponto, 0 e 1, e o eixo x com inclinação de 150 graus, conheço o ângulo. Se eu conheço o ângulo, eu consigo determinar o coeficiente angular, é a tangente desse ângulo. E as coordenadas do ponto, 0 para x, 1 para y, eu coloco lá, ó. Y menos 1, que é o y do ponto, x menos 0, que é o x do ponto conhecido. Quando ele fala determinar a equação da reta, eu tenho que chegar numa equação conhecida, numa equação, um formato de equação que expresse a reta. Qual é o único formato que eu conheço até agora? É a equação geral. Ax mais by mais c igual a 0. Então eu vou organizar essa minha equação para formar esse formato. Y menos 1, vou deixar por enquanto aqui. Tangente de 150 graus é menos raiz de 3 sobre 3. E x menos 0 é só x. Eu posso pegar esse camarada que está aqui subtraindo no segundo membro e somar ele para ele aparecer no primeiro membro. Então eu teria aqui a equação da reta R. Raiz de 3 sobre 3x mais y menos 1 igual a 0. Ah, professor, não gostei da fração. Ué, multiplica todo mundo por 3. Raiz de 3x mais 3y menos 3 igual a 0. Lembra que a equação geral existe em infinitos formatos, todos múltiplos de uma mesma equação. Beleza? Vamos usar esse conceito então. Olha lá, observando a figura, eu quero obter a equação da reta R que passa pelo ponto A e tem inclinação 45 graus. Quem que é o ponto A? 7 para x, 1 para y. Então, 1 para y, 7 para x, y menos y, x menos x, beleza? E aqui o coeficiente angular é a tangente de 45. Quanto vale a tangente de 45? Uma unidade. 1 vezes 7 menos x menos 7 é x menos 7. Agora, para virar a equação geral, é só organizar. Posso trazer o x menos 7 para o primeiro membro ou levar o y menos 1 para o segundo membro, desde que fique 0 num dos membros, tá ok? Eu vou levar o y subtraindo e o menos 1 somando, vai chegar em x menos y menos 6 igual a 0. Essa é a equação geral da reta R. Beleza? Professor, mas a minha deu menos x mais y mais 6 igual a 0. Também está certo. Olha lá, determinar a equação da reta R que passa pelos pontos A e B. A gente já viu isso, né? Faz lá pelo determinante. Vamos fazer diferente. Se eu conheço dois pontos, eu não posso calcular o coeficiente angular dele? Fazendo y menos y sobre x menos x? Vamos fazer, usando essa estrutura aqui. Ah, professor, mas eu quero fazer pelo determinante. Faça, tem que chegar exatamente na mesma reta, tá bom? Olha lá, o coeficiente angular. 3 menos 2
dividido por 4 menos 1. 3 menos 2 dá 1, 4 menos 1 dá 5. Então o coeficiente angular é 1/5. Então a equação da reta, aí você escolhe o ponto, tá? Eu vou escolher o B, que só tem coordenadas positivas. Você escolhe. Vai ser y menos o y do B, que é 3, igual a o m, que é 1/5, vezes x menos o x do B, que é 4. Se ao invés de eu multiplicar o 1/5 aqui, fazer a distributiva, eu não posso pegar o 5 que está dividindo e multiplicar todo mundo por 5, e aí aqui vai multiplicar por 5. 5y menos 15 igual a x menos 4, ok? E agora é só isolar. Vou subtrair o 5y, vou somar 15, x menos 5y mais 11 igual a 0. Beleza? Professor, mas eu fiz determinante. Se você fez por determinante, tem que chegar na mesma equação. Não, professor, chegou com o sinal trocado. Multiplica por menos 1, né, filhão? Mas a ideia é a mesma, porque é a mesma equação de reta. Tá ok? Olha lá, mais um exercício ainda. Sabendo que a inclinação da reta que passa pelos pontos A, K e 2, não conheço aqui a abscissa, e B, menos 1 e 3, é 45 graus, determinar o valor de K e a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Eu, ao invés de determinar primeiro o K para depois achar os pontos, eu vou achar a reta, depois de determinar a reta, eu vou determinar a reta e depois eu vou achar o K. Porque se eu sei o ponto B, menos 1 e 3, e sei o ângulo de 45 graus, eu sei então essa equação aqui. Y menos o y do B, que é 3, igual ao m, que é a tangente de 45, vezes x menos o x do B, que é menos 1. Menos com menos vai somar aqui, ok? Tangente de 45 é 1, 1 vezes x mais 1 é o próprio x mais 1, y menos 3 igual a x mais 1, subtrai o y, soma o 3, a equação da reta B, x menos y mais 4 igual a 0. Agora, se esta é a reta AB, o ponto A, K e 2, tem que se encaixar aqui. Então eu posso substituir o x por K e o y por 2. Né? Vou aplicar o ponto A à equação da reta B. K menos 2 mais 4 igual a 0, 4 menos 2 dá 2, isolo K, K igual a menos 2. Tranquilo? Bom, tudo que a gente trabalhou agora de equação de reta foi voltado para a equação geral. E a gente viu que a equação geral ela não é única. Ela pode ter os seus múltiplos. Existe alguma equação de reta que seja única? Existe. E uma delas é muito interessante, que é a mais simples possível, que é o que a gente vai chamar de equação reduzida da reta. Imagina que eu tenho então essa expressão aqui, que a gente acabou de ver, tá? Que era y menos ya igual ao coeficiente angular m, que multiplica x menos xa. Se eu fizer a distributiva aqui, mx vai formar aqui um termo em função de x, mas m vezes menos xa vai dar um número, né? Porque m é um número e menos xa é outro número. Então isso aqui vai dar um coeficiente numérico. E aqui eu tenho um menos ya também, que é o coeficiente numérico. Se eu tirar esse menos ya daqui, está subtraindo, se eu somar lá, eu vou acabar somando com o resultado desse produto, m vezes menos xa. Tudo isso vai formar um coeficiente numérico só. E aí a minha equação de reta pode ser escrita nesse formato aqui. Y, isolado, igual a m vezes x mais n, um coeficiente numérico aqui. O m eu já conheço, é o coeficiente angular da reta. Quem que é o n? Este n é o que eu vou chamar de coeficiente linear da reta. Olha para esse formato, y igual a mx mais n. Se eu trocasse mn por a e b, y igual a ax mais b, não te lembra alguma coisa? Função afim, né? Qual era o desenho da função afim lá no gráfico? Uma reta. Quem que era o a? Coeficiente angular. Quem que era o b? Coeficiente linear. No gráfico, lembra onde ficava esse b? O coeficiente linear de uma reta é o ponto onde corta o eixo das ordenadas, o eixo y, perfeito. Aqui eu também vou ter isso. Ó. Então, claramente, esse valor de n é a ordenada onde corta o eixo y. Então, olhando para a equação da reta, eu sei onde corta o eixo y, olhando para o gráfico, eu sei o valor do n também. Beleza? Então, o m é a tangente do ângulo que forma com o eixo x. E o n, coeficiente linear, é a ordenada onde corta o eixo y. Então, olha lá, vamos escrever na forma reduzida a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 5 e tem coeficiente angular menos 1. Usa essa estrutura,
y menos 5 igual a menos 1 que multiplica x menos 2. Aqui vai mudar os sinais, menos x mais 2, e o menos 5 que está subtraindo vai somar, né? Mais 2 mais 5, mais 2 mais 5 vai ficar mais 7. Está aqui. A equação da reta é essa. Gente, essa equação é única. Porque se você mudar o valor do coeficiente m, você vai estar mudando a inclinação da reta, e já não vai mais ser a mesma reta. Se você mantiver o m, mas mudar o n, você vai estar mudando o ponto onde corta o eixo y, vai ser outra reta. Se você mudar os dois, vai ser outra reta completamente diferente. Ou seja, esta equação, este formato de equação, que é chamado de reduzida, é sempre única. É a mesma. Professor, e a partir da equação geral eu consigo escrever a equação reduzida? Sim, muito fácil. Basta isolar o y. Então a ideia da equação reduzida é isolar a variável y. Olha lá. Determinar os coeficientes linear e angular da reta de equação 6x menos 5y menos 30 igual a 0. Então ele me deu uma equação geral, mas ele pediu os coeficientes linear e angular. O m angular e o n linear. Na geral eu não enxergo eles, mas na reduzida eu enxergo. Então leva para a reduzida. Primeiro eu peguei o menos 5y, somei 5y, apareceu aqui no segundo membro. E agora para isolar o y basta dividir por 5. Então eu cheguei que y é igual a 6/5 de x menos 6. Nota que aqui o 6/5 está multiplicando o x, é o coeficiente angular. Então m igual a 6/5. E esse menos 6 que está aqui sobrando, esse coeficiente numérico, é o coeficiente linear. N igual a menos 6. Beleza? Olha lá. Dada a representação gráfica da reta R, determinar a equação reduzida de R. O que eu enxergo aqui nessa representação gráfica? Eu enxergo o ângulo que ela forma com o eixo x, um ângulo de 60 graus, então o coeficiente angular é a tangente de 60, e o coeficiente linear está aqui, ó, porque eu enxergo que ela corta o eixo y no ponto 7. Então, rapidamente, eu sei que o n é 7. O coeficiente angular é a tangente de 60, logo o coeficiente angular é raiz de 3. Pronto. Agora é só escrever a equação. Y igual a raiz de 3 vezes x mais 7. Facílimo, gente. Facílimo. Então é dessa maneira que a gente vai trabalhar a equação reduzida da reta. Vimos até aqui dois tipos de equação da reta. Equação geral e equação reduzida. Vimos dois métodos para encontrar essa equação da reta. Através do determinante igual a 0 gerava a equação geral, ou através também do y menos y do ponto igual a m que multiplica x menos x do ponto. Beleza? E aí eu vou trabalhar para a equação que me interessar. No próximo vídeo nós vamos ver mais dois tipos de equação de reta.